Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica, Seminário Teológico à Distância. Nós estamos estudando aqui no ESTAD, Seminário Teológico à Distância, onde você pode estudar sem sair de casa. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar as parábolas de Cristo. Nós vamos estudar as parábolas de Cristo. E você é meu convidado para estudar conosco. Você pode estudar conosco. Então, você pode estudar conosco aqui, Seminário Teológico à Distância. O contato é 859-8938-0246. Você pode estudar. Então, hoje nós vamos estar estudando as parábolas de Cristo. Parábolas de Cristo. Então, nós vamos estudar agora as parábolas de Cristo. Desejo a todos que seja um momento de bênção e de alegria em nossas vidas. Comecemos a estudar as parábolas de Cristo. Lucas 15, a famosa parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a tua graça, a tua bênção, o perdão, para que possamos, ó Pai, ministrarmos a tua palavra, para que possamos ensinar a tua palavra segundo o teu coração, segundo a tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos começar a estudar as parábolas. Parábola, ela vem dessa palavra grega parabole, que significa o ato de colocar uma coisa ao lado da outra. Comparar. Então, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história tirada do cotidiano, onde cria-se uma história e essa história tem por objetivo trazer algum ensinamento, um ensinamento central. Então, nessa parábola, essa história, as personagens, as coisas, elas vão trazer uma lição. E essa lição, essa palavra, essa história vai trazer uma mensagem para as nossas vidas. Por exemplo, nós temos um homem que chega para Jesus e diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí, nós aqui diríamos assim: mas, meu filho, eu não tenho como pagar, é difícil ter um discípulo comigo dia e noite. Mas Jesus, ele responde diferente, direto. E a pessoa entende.
Jesus ele usa uma parábola para responder. Ele diz: filho, as raposas têm um covil na toca, os pássaros têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí aquele homem entendeu que seguir a Jesus não era uma coisa tão fácil, que não era um passeio, mas um trabalho árduo. Tudo isso Jesus fez com uma parábola. Jesus, ele contava o método de ensino de Jesus, por excelência, era feito através de parábolas. Então, ele criava histórias. Essas histórias, elas poderiam ter acontecido, mas não significa que elas aconteceram. Por exemplo, Jesus vai falar de 100 ovelhas, e uma se desviou, se desgarrou, e o pastor deixa as 100, deixa as 99, vai buscar uma. E muitas vezes a pessoa pensando que ali é uma história real, concreta, que aconteceu no tempo e no espaço, e imagina que ele trocou 99 por uma. E aí a ideia é, e as 99? Será que elas não têm valor? Não, Jesus, ele criou aquela história. Ele não abandonou 99. Ele criou uma história que as pessoas sabiam que era o valor de uma ovelha desgarrada. E aí ele cria uma história. Então, as parábolas são histórias criadas que elas podiam ter acontecido, mas não necessariamente aconteceram. E Jesus, nessas parábolas, ele vai aumentar, exagerar, porque ele vai criar histórias para transmitir a sua mensagem aos analfabetos, que eram muitos, aos idosos, aos novos, ao camponês, ao sábio, ao ignorante. Então ele vai contar histórias e ele vai, através dessas histórias, transmitir o seu ensino. Olha o que diz o Dr. Clayton Kans, que é um especialista nessa área. Neste sentido, é a explicação de algo conhecido através de figuras desconhecidas, de figuras conhecidas. Neste contexto, parábola, você pega coisas conhecidas para você ensinar coisas desconhecidas. Um exemplo, Jesus diz assim, ele vai falar do fim do mundo, de quando os anjos vêm, mas ele está na beira do lago, ele está entre gente da pesca, gente simples. E aí Jesus diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a uma rede de pesca. As pessoas colocam ali e todo tipo de peixe, ela vem arrastando todo tipo de peixe. E quando chegou a hora, o pescador, e todo mundo está entendendo, todo mundo vivia isso no seu dia a dia. E ele diz, olha, quando chega a hora, então arrastam para a terra. E chegando ali, eles vão e sentam para separar os peixes que servem e os que não servem. Porque um judeu não podia comer todo tipo de peixe, tinha que ter barbatana, tinha que ter escama. Então ele tinha que separar o que era útil do que era inútil. E aí, até aí, essa história não tem nada de novo. Mas aí Jesus agora vai mostrar o desconhecido. Ele diz, assim será o mundo. Ele diz que os anjos ajuntarão todos, como aquela rede,
E aí os anjos vão separar os bons dentre os maus, que aquela rede está sendo puxada. Aí todo mundo, então quer dizer que no fim do mundo vai ser assim. Quer dizer que Jesus está como uma rede puxando todo tipo de gente. E quando for no final, ele vai separar do jeito do pescador. Aí todo mundo entendia. Porque Jesus criava uma história com o objetivo de ensinar. Então, na parábola, o Dr. Clayton Kans, ele diz o seguinte, que a parábola ela é como um espelho. Então, quando Jesus conta uma história, é, ele cria os personagens e a gente vai saber que tipo de peixe eu sou. Eu sou um peixe bom, que Jesus vai me usar, que eu tenho utilidade, ou eu sou um peixe inútil. Aí Jesus vai contar histórias de um fariseu e de uma prostituta. Fariseu que nunca se arrependeu, a prostituta se arrependeu. E Jesus está querendo que as pessoas com quem nós nos identificamos. Será que nós somos aquela pecadora que precisa de arrependimento? Ou será que nós somos aquele fariseu que não precisa de arrependimento? E muitas vezes Jesus contava uma história para responder uma parábola. Como é o caso, o doutor da lei chega para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Jesus disse: eu vou contar uma história para você, e aí você tira quem é o seu próximo. Aí ele passou um judeu, passou um homem provavelmente judeu, ele foi assaltado, passou um sacerdote, passou um levita. E ele diz, esses não ajudaram, mas passou um samaritano, alguém odiado, e este ajudou. Aí Jesus pode contar essa história, ele conta essa história para mostrar quem é o nosso próximo. E aí o doutor da lei, ele pergunta, quem foi o próximo? O senhor estava me perguntando quem era o próximo? Quem foi? Ele disse aquele que ajudou. Jesus disse, então, pronto. Você compreendeu a história. Então, as parábolas de Jesus, elas trazem os ensinamentos por excelência. Então, quando a gente estuda parábolas, eu fico maravilhado. Ultimamente, eu tenho estudado muitas parábolas, tenho pregado muito nas parábolas, porque elas vão mudar a nossa vida. Então, vamos começar por uma parábola bem conhecida, a parábola do filho pródigo. Então, nós vamos ver aí quem é o pai. O filho mais velho, o filho mais novo, quem nós somos, por que essa história foi contada. Então, todo mundo já sabe a história. Eu vou ler a partir do 25, que é uma parte que as pessoas não leem. Assim, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Então, vamos começar a estudar esta parábola. A primeira coisa que nós estudamos é que o título dessa parábola, que se tornou muito famosa, o título dela não bate com a história, porque não era a história do filho, era a história dos filhos. E pródigo quer dizer esbanjador. Pródigo aqui é o pai que esbanja amor. Então, quando a gente vai estudar, a gente percebe que
é preciso a gente ver o título da parábola e os estudiosos, aqueles que especializaram em estudo, que dedicaram a vida a isso, eles vão nos dar alguns exemplos. Então, o Timothy Keller, ele diz que o título devia ser o Deus pródigo, porque é Deus que está esbanjando perdão, esbanjando tolerância, amor. O Joaquim Jeremias, ele diz que o nome deveria ser a parábola do filho perdido ou a parábola do amor do pai. Eu já colocaria o nome a parábola do filho impenitente, daquele filho que não quer voltar. Quando a gente estuda qualquer coisa na Escritura, nós temos que ver o contexto que vem antes e o que vem depois daquilo que nós estamos lendo. Nós corremos ou melhor, nós incorremos num erro muito grande quando a gente esquece esta regra, a regra da interpretação bíblica, que a gente chama de hermenêutica, que é o contexto, examinar o contexto. Então, no contexto, Jesus está em determinado lugar e ele está ali comendo e vão chegando as pessoas, os publicanos, que eram cobradores de impostos, odiados, eram mais ou menos como políticos hoje corruptos, odiados, grandes pecadores, que haviam se convertido, prostitutas. Então, está chegando pecadores, gente que não vivia no templo, gente que era considerada imunda. Então, esse pessoal está chegando porque eles se arrependeram e estão ali participando de uma refeição com Jesus. Arrependidos, agora estão felizes porque foram aceitos por Jesus. E quando Jesus está nessa refeição, nesse banquete, está com o povo que se arrependeu, chegam os religiosos, os fariseus e os intérpretes da lei, os escribas. Havia um grupo de pessoas que copiavam as escrituras e estas pessoas eram chamadas de escribas. Eles eram os experts, os homens eruditos. Então, esse povo fica horrorizado, se escandalizaram ao ver Jesus comendo, que era uma atitude de profunda comunhão nos dias bíblicos, com pessoas daquela classe, pecadoras, publicanos. E aí eles ficam com raiva. Então, e eles ficam escandalizados ao ver Jesus comendo com esse grupo, publicanos e pecadores. O primeiro grupo. Então, nós temos aqui, o primeiro grupo é formado de pecadores. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos, todo esse povo ruim, e pecadores, para o ouvir. Então, Jesus está ali. E Jesus está comendo com eles, e falando, e ensinando, e esse povo está feliz. Porque está ouvindo o mestre. Então, esse é o primeiro grupo que está lá no auditório. Gente de todas as espécies. Gente que precisa da salvação, do reino, da entrada no reino. Gente que está interessada em escutar e ouvir a Jesus.
Então, Jesus está ali comendo e falando e explicando, e as pessoas estão ouvindo, mas de repente chegam os religiosos. E murmuravam os fariseus e os escribas, o segundo grupo. Então, nós temos dois grupos. O primeiro, de gente perdida, que está ouvindo. O segundo, de gente religiosa. Dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles estão escandalizados, porque eles não recebiam, eles não se aproximavam, muito menos fazer uma refeição com eles. De maneira alguma, isso nem passava pela cabeça deles, era um grande pecado para eles. Mas Jesus está fazendo. Então, qual é o auditório para quem Jesus está contando essas parábolas? Para um auditório duplo, de dois tipos de gente. Gente que não é religiosa, mas quer ouvir, e gente religiosa que está escandalizada. No primeiro grupo, nós temos publicanos e pecadores, toda espécie de gente perdida. No segundo grupo, nós temos religiosos, os fariseus e os escribas, os intérpretes da lei. E aí, sabendo agora qual é o contexto, porque esse povo está escandalizado porque ele come, e porque essas pessoas estão vindo a Jesus e querem o reino, então Jesus vai contar duas parábolas. Primeira, e ele vai contar, na verdade, três parábolas. Mas, para a gente entender o contexto, Jesus vai contar duas parábolas, antes de contar a parábola do filho pródigo. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida. E a ovelha perdida, ela se perde no deserto. Ele tem em mente, quando ele conta essa parábola, aquelas pessoas que são publicanos e pecadores. Aquelas pessoas que se perderam. Ovelha não se perde no apreço, não se perde no redil. Ovelha se perde no deserto, lá fora. Ovelha se perde lá fora. E aí Jesus diz, qual é o homem entre vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então Jesus diz, olha, se você está ali, Jesus cria uma história e faz uma pergunta. Olha, vocês aí estão acostumados a criar ovelhas, elas são valiosas, elas são o sustento, as ofertas, elas são importantíssimas. Vocês se alimentam, vocês se vestem, vocês adoram. Então, se você tem uma ovelha, se desgarrou, você deixa ela, ou você vai buscar. Jesus começa a fazer pergunta. E na mente daquele povo, é claro que nós vamos buscar. E uma ovelha perdida é um prejuízo muito grande. Então, se vai buscar de noite ou de dia, se corre atrás. Isso Jesus está esperando que eles respondam. Essa ovelha perdida, ele diz, até encontrá-la. Ele diz, você não vai buscar até encontrá-la. E aí ele diz, e você encontrando, não coloca ela no ombro. E você não traz ela para junto das outras. E encontrando você, o pastor não chama os amigos e não faz um banquete e diz, se alegrem comigo, aquele povo vai ficar assim. Isso a gente faz, uma festa, porque a gente evitou um prejuízo enorme.
Então, essa parábola da ovelha perdida lá fora é uma parábola para ensinar aqueles que estavam perdidos. Aquele primeiro grupo de publicanos e pecadores que estavam perdidos, mas que Jesus, o bom pastor, os está buscando. E vai ficar muito feliz. Está muito feliz porque eles estão vindo, porque eles estão chegando para o reino, e eles estavam perdidos lá fora. Mas o bom pastor os buscou, os achou e os trouxe. E agora eles estão ali celebrando, felizes, porque eles vieram. E Jesus sempre vai colocar uma refeição. Por quê? Eles se escandalizaram com Jesus estar com a refeição, está comendo, se alimentando junto com pecadores. Jesus disse: você não faz isso por causa de uma ovelha? E aí, Jesus disse: então agora eu vou contar uma outra história. Essa história era para ensinar o porquê deles estar se alimentando ali com aqueles que outrora estavam perdidos, mas que agora estavam vindo e estavam sendo motivo de muita alegria. Jesus os estava encontrando. Ele vai falar de uma moeda perdida. Moeda perdida é o contrário da ovelha perdida. Por quê? Ovelha perdida se perde lá fora. Moeda perdida se perde dentro de casa. Então, essa segunda parábola tem a ver com aqueles que estavam dentro de casa, que viviam no templo. Tem a ver com os fariseus e os escribas, aquela turma que estava escandalizada. Jesus disse: meus filhos, tem gente perdida dentro de casa. A intenção de Jesus é que aquele povo se tocasse, como eu já disse que as parábolas, elas são espelhos, que aquele povo dissesse: quando ele contou a primeira parábola, a gente já sabe que é aquela turma ali, publicano e pecador. Quando ele contou essa segunda, que aquele povo se enxergasse dessa forma, nós também estamos perdidos, só que dentro de casa. Mas aquele povo não compreendeu, não entendeu porque se tinha justo, por bom, porque o tipo de gente mais difícil de alcançar é gente religiosa. E aí Jesus vai falar da moeda que estava perdida dentro de casa. Naquela época, quando uma mulher casava, o pai dava a ela uma tiara, que era uma peça de colocar no cabelo, muito bonita, ou um cordão, uma espécie de cordão para colocar aqui, e colocava ali 10 moedas. Então aquilo tinha um valor tremendo, porque era um dote do pai. Era a bênção do pai para aquela moça, já dizendo. Era um presente do pai para ela. Alguns acham que, caso ela fosse rejeitada, ela tinha como viver algum tempo. Mas aquela tiara só tinha valor se tivesse com todas as moedinhas nela. Se fosse um cordão, só tinha valor se tivesse as 10. Faltando uma, não tinha utilidade. Então, aquela mulher perdeu uma dessas, mexendo ali. Jesus criou essa história e essa mulher perdeu. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. As casas eram baixas e escuras. Então, aquela mulher perdeu.
Ela tinha essa coroa com 10 dracmas. E aí ela perdeu uma. Então, aquela coroa já estava inutilizada. Ela precisava achar. E ele diz: se essa mulher perdeu dentro de casa, o que ela faz? Ela não acende a candeia, varre a casa, ela procura em cada lugar. E procura diligentemente até encontrá-la. Jesus disse: não é isso que a mulher faz. Aí o povo disse: ah, é verdade. Jesus disse: se ela achar aquela moeda e colocar de novo na tiara, que a tiara ficar perfeita, ela não vai convidar as amigas, as vizinhas, para se alegrarem com ela, porque ela passou um susto terrível de achar que tinha perdido uma e que tudo aquilo que o pai deu para ela estava inutilizado, e agora ela achou, está muito feliz, então ela chama o povo para comemorar. Então Jesus queria que os fariseus dissessem: rapaz, esse povo está perdido, somos nós. Mas eles não entenderam. Então tem gente perdida do lado de fora e tem gente perdida dentro das igrejas, dentro da religião. E aí nós vamos agora buscar qual é o propósito da parábola. Então Jesus contou que tinha dois tipos de gente perdida. Esse podia ser um dos temas, dos títulos, ao invés de filho pródigo, a parábola de um pai com dois filhos perdidos, ou a parábola dos filhos perdidos. Então agora tem filho perdido fora, tem filho perdido dentro de casa. Qual é o propósito dessa parábola? É do revelar a alegria do pai pelo retorno dos filhos perdidos. Achando-a, põe-na sobre os ombros, achando a ovelha, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Jesus vai lá no céu para ter festa. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus disse: esses aqui estão arrependidos e pisaram na bola, mas voltaram. O céu está mais alegre com eles, do que com todos vocês que acham que são justos, que não precisam se arrepender, que não tem nada para se arrepender, que se acham bons, nota 10. Jesus disse: olha, o Pai se alegra muito mais com uma ovelha. Aí a turma agora, que era perdida, diz: olha, essa ovelha sou eu. E a outra prostituta olhava: essa ovelha é você. A gente foi encontrado, então tem alegria no céu. E Jesus queria que os fariseus entendessem: ó, esses aí que se acham justos somos nós, vamos nos arrepender, mas eles não. Eles nem sequer entenderam. Aí Jesus fala agora da mulher que achou. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus disse: olha, tem alegria. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, Jesus agora está respondendo aos fariseus. Ele disse: vocês estão com raiva, vocês estão decepcionados, o céu está em festa. Meu pai está alegre. Aí, o objetivo é mostrar alegria, e o objetivo, número 2, é responder à acusação feita pelos fariseus e escribas. Qual é a acusação? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, eles estão acusando Jesus. Esse aí deve ser ouvido. Por quê? Primeiro, ele recebe pecadores.
O religioso não recebe. O fariseu não recebe. E pior ainda é comer com eles. Olha o que o Joaquim Jeremias diz. Portanto, a parábola dos filhos perdidos não é um anúncio das boas novas aos pobres, mas justificação da boa nova perante os críticos. Primeiro, Joaquim Jeremias entendeu. Ele diz o seguinte, olha, Jesus, com estas parábolas, está respondendo aos fariseus e escribas, justificando, porque aquele povo não precisava mais de parábolas. Aquele povo já estava entendendo, já estava arrependido, já estava entristecido por ter magoado, e essa tristeza foi superada, foi transformada em alegria por saber que Deus se alegra com alguém que se arrepende. Então, essa é uma resposta para os fariseus. Por isso que a parte mais importante desta parábola é a segunda parte, a do filho que não quer entrar na festa. Porque todos os pecadores ali, publicanos e pecadores, estão entrando na festa. Jesus prega, eles aceitam e vêm, se alimentam, senta aí, participam do banquete. Mas os escribas e os fariseus ficaram longe, de modo nenhum. Nós não chegamos perto desse povo. E pior ainda, nós não comemos com eles. A justificação, vai dizer o Joaquim Jeremias de novo, da boa nova torna-se censura e apelo aos corações de seus críticos. Jesus agora conta essa história para censurar esse povo, para dizer, vocês estão perdidos dentro da religião. E para fazer um apelo, venham para a festa, se arrependam também. Vocês precisam de arrependimento. Aí surge a pergunta a quem é dirigida. Para quem Jesus conta essa parábola? Quem Jesus tem em mente? Esta parábola está sendo destinada ao segundo grupo, aos fariseus e escribas, porque murmuravam. Jesus percebeu, eles estão um olhando para o outro e dizendo, como é que esse homem recebe pecadores? Não pode ser um rabino, não pode ser um professor, não pode ser um mestre, que ele recebe esse povo que ninguém recebe e come com eles, e eles estão aí felizes. Então, havia uma crítica. Então, Jesus está respondendo a esta crítica. Jesus não está respondendo e nem com cabeça naqueles que estão comendo. A preocupação de Jesus não é aquele que se arrependeu e está ali no banquete. É aquele que não se arrependeu e que está murmurando, resmungando, falando mal, criticando. Então ele vai responder. Olha o que o Timothy Keller diz. O alvo dessa história não são os pecadores renitentes, mas as pessoas religiosas que fazem de tudo para obedecer a Bíblia. Gente que tenta, mas que nunca se arrependeu. É um erro, portanto, pensar que Jesus conta essa história com o objetivo, primeiro, de garantir aos irmãos mais novos o seu amor incondicional. Não é isso que ele está querendo dizer. Não, ele vai dizer. Os ouvintes inaugurais, aqueles primeiros, não se derramaram em lágrimas ao ouvir a história, mas se sentiram antes atingidos em cheio, ofendidos e enfurecidos. Eles, olha, os fariseus, quando eles ouviram aquilo, eles ficaram ofendidos. Alguém dizer que eles estão perdidos, que eles precisam se arrepender, então mexeu com eles, eles ficaram, a resposta que eles deram a essas parábolas foi ficarem enfurecidos. O propósito de Jesus, diz o Timothy Keller, não consistia em aquecer os corações, mas em desfazer a divisão existente. Jesus não contou essa história para dizer, olha, o pai se importa com a ovelha.
perdido, o pai se importa, mas aquelas pessoas perdidas já tinham se convertido. Mas sim em dizer, olha, a primeira parte das ovelhas perdidas já estão voltando. Agora, as moedas perdidas, que são vocês, que acham que tem valor, vocês não estão sendo achados. Então, Jesus queria, com estas histórias, dizer, ó, pessoal, estou falando com vocês, religiosos. Essa história é para vocês, para perceberem que esse grupo aqui já se arrependeu e falta vocês. E aí agora vem a interpretação da parábola. Essa parábola tem duas sessões. Como tem dois grupos, então tem duas sessões. A primeira sessão dela vai falar com aquele grupo de publicanos e pecadores, gente perdida. O bom pai de dois filhos perdidos. Continuou, certo homem tinha dois filhos. Aí esses dois filhos, quando Jesus conta desse filho que faz tudo errado, que vai embora, que desonra o pai, ele está falando e os pecadores estão dizendo, sou eu, é você. E eles estão concordando, dizendo, pai, sou eu mesmo, eu fui assim. Então, isso primeiro é para mostrar que tem gente perdida como a ovelha, que Jesus conta duas histórias, duas parábolas da ovelha perdida, para mostrar que tem gente que se perde fora. Jesus conta uma parábola da moeda perdida para dizer que tem gente que se perde dentro da religião. E aí, podia ser que as pessoas ainda não tivessem entendido, Jesus disse, eu vou contar uma terceira. De um pai que tinha dois filhos. Um que se perdeu e foi lá fora, e o outro que estava perdido dentro de casa. Entendeu? Entendeu? Então, Jesus vai começar pelo filho mais novo, o perdido. Então, o fariseu não vai, nem o escriba, se identificar. Se vê. Nunca eles deixaram o templo. Não estiveram sempre ali. Nunca foram pecadores, afrontosos. Não. Então, eles não se enquadram nesse primeiro grupo. Mas os pecadores e publicanos se enquadram. E o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os amigos. O filho chega. Naquela época, pedir os bens ao pai antes da morte do pai era uma afronta. Era algo que o povo podia até matar aquele rapaz. Era algo terrível. Era mais ou menos assim, pai, não estou gostando de estar aqui. O senhor está demorando muito a morrer. Então, faça o favor, faça a partilha da herança e o que eu tenho direito aí, me dê. Só que ele não tinha nenhum direito. Jesus conta coisas que o povo vai dizer que filho é esse, que pai é esse que não colocou ele em praça pública e não deu uma surra. Que pai é esse? Aí olha o que Timothy Keller diz. Timothy Keller foi viver entre os beduínos, aquelas pessoas que ficam no campo e que sabem os costumes de lá da Palestina, do Oriente. Aí ele diz, fazer tal pedido a um pai que estava vivo era quase como desejar que ele morresse. Como disse. Quer dizer, o senhor não está querendo morrer, então eu quero ir embora. O Talmud, que é um livro de comentários do judaísmo, Talmud vem de Talmid, aluno. O Talmud diz assim, os nossos rabis ensinaram, três gritam e não são atendidos. Isso era o que está escrito no Talmud do judeu.
A saber, aquele que tem dinheiro e o empresta sem ter testemunhas, número um. Aquele que adquire um senhor, ou seja, se torna escravo. E o terceiro, que é rejeitado, aquele que transfere as suas propriedades aos filhos durante a vida. Na cultura judaica, era inadmissível um pai atender esse pedido. Mas Jesus criou essa história e colocou o pai como alguém pródigo, esbanjador de amor, de compreensão, de bom senso. E aí o povo fica chocado. Que pai é esse? E isso aguça o desejo de ouvir. E isso faz com que a pessoa queira entender e ouvir as próximas palavras. Como é que vai ser isso? Como é que esse pai vai agir agora? A palavra bens ali é a palavra bios, de onde vem a palavra nossa palavra biologia, e quer dizer vida, propriedade. Ou seja, aquilo que aquele homem repartiu, os seus bens, era equivalente a tirar um pedaço da vida dele. Então, doeu para aquele pai o pedido daquele filho. Aí agora, aquele rapaz vai viver de um modo irresponsável. Passados não muitos dias, ele estava com pressa. O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, como ele deve ter recebido terras, gado, cabras, ele deve ter vendido, e supõe-se que ele deve ter vendido com pressa por um preço bem menor. Ele dilapidou o patrimônio do pai. Então, ele jogou fora, logo de saída, uma parte, porque ele estava muito ansioso para ir embora. E aí ele diz assim, partiu para uma terra distante, ele queria distância, ir para bem longe, fazer o que bem quisesse. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, que é a palavra assotos, sem poupar, dissolutamente, irresponsavelmente. Ali ele gastou, ele não pensou, vai acabar. Ele não pensou o dia do meu pai, não, ele foi gastando. E ele gastou. E aí vem as consequências da escolha do filho mais novo. A conta chegou, eu sempre digo. E nós podemos ir para um restaurante, chamar um monte de gente, pedir um monte de coisa, oferecer para A, B, C, D. Tudo isso a gente pode fazer. O grande problema é quando a conta chegar. E a conta chegou. Depois de ter consumido tudo, gastou tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Isso o povo está entendendo. O povo que estava pecando, sabe, rapaz? Essa era a história da nossa vida. Aquele rapaz começou a padecer necessidades. E aí, o que acontece? Ele vai para o fundo do poço. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele procurou uma pessoa. E naquela época, você vai ver que Jesus pega as coisas e tira do lugar e muda. E esse objetivo é chamar a atenção. Então, como parábola é maravilhosa. Como parábola ensina. Como parábola fixa na nossa mente. Então, Jesus disse o seguinte. Aquele homem foi procurar um criador de tudo. Procurar um emprego com um homem daquela terra, e o homem disse, eu tenho um trabalho para você. Naquela época, quando a pessoa queria dizer um não,
Ele olhava para a pessoa e sabia que tinha algo nela que ela não faria de jeito nenhum. Então ele oferecia aquilo que ele tinha certeza que ela não iria querer. Era uma maneira da pessoa dizer, não, muito obrigado, valeu, mas eu não quero. Então aquele homem sabia que o judeu não iria chegar perto de um porco, porque o porco era um animal imundo, tornava a pessoa imunda, ela não podia entrar no templo, ela se tornava alguém desprezado pelos outros. Então, para surpresa de todo mundo, Jesus disse que aquele rapaz aceitou. Então ele está tão ruim que ele não tem mais escrúpulo. Ele está aceitando tudo, seja bom, seja ruim. E aí Jesus que aquele homem mandou para o seu campo. Agora ele vai, já que ele aceitou, ele vai para o interior, cuidar de uma pocilga de porco. E diz assim, e ali desejava fartar-se das alfarrobas, eram vagens, né? É uma leguminosa que tem lá no Oriente. É como aqui no Nordeste, nós temos a palma, que é aquela planta cheia de espinho, que dá no sertão, o semiárido. E quando a seca é brava, quando a seca é terrível, então as pessoas pegam aquela planta, tiram os espinhos e cortam e dão ali para as ovelhas, para as vacas, para não morrer. Então lá tinha também parecia uma vagem de feijão. E ali a pessoa, vagem, né? A pessoa pegava aquelas. E aquele rapaz agora está com vontade de comer, a fome é tão grande. E o Joaquim Jeremias diz que ele chegou a roubar, que é possível que ele chegou a roubar. Por quê? Se ninguém dava, como é que ele chega a essa conclusão que aquele homem chegou a roubar? Se ninguém dava nada, como é que ele não morreu de fome? Mas como a parábola ela é uma história criada, não era bem isso que Jesus tinha em mente. É se ele morreu ou não, se ele roubou ou não o alimento, se ele comeu ou não. Isso fica claro nas entrelinhas daquela história. Mas tenhamos em mente que essa é uma história criada para transmitir o ensino. E ninguém lhe dava nada. Aí chegou um momento que aquele rapaz está no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Ele se volta. Ele vai se arrepender. Tem o aspecto intelectual, que é o conhecimento. Então, caindo em si, o rapaz agora se vê, se enxerga. É como aqueles pecadores. E disse: quantos trabalhadores? Algumas Bíblias têm jornaleiros. É porque na Bíblia o povo trabalhava e recebia no final do dia. Ninguém trabalhava naquela época recebendo no final do mês, porque a pessoa precisava comer todos os dias. E meu pai tem pão com fartura, eu aqui estou morrendo. Aí ele se entristece, é o aspecto psicológico. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Isso aqui, pequei contra o céu, é porque o judeu, ele quando vai falar Deus, ele muda para não pronunciar o nome divino. Então ele diz: pequei contra o céu, quando ele está querendo dizer pequei contra Deus. E diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, já não se acha mais filho, digno de nada. Tem muita gente hoje que precisa ouvir isso. Né? Tem muita gente buscando os seus direitos diante de Deus e descobrindo que nós já jogamos tudo fora, como esse filho pródigo, que nós fizemos a nossa escolha, que nós jogamos tudo fora e que agora não somos mais dignos. E aí ele diz: trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, pai, agora eu sei.
Como o Senhor é bom. Aprendi isso, infelizmente, da maneira mais dura, mas aprendi. Eu agora comecei a comparar lá, ele está vendo agora a realidade que é outra. E aí, ele não apenas cai em si, se entristece, se acha indigno, mas ele toma uma decisão, que é a vontade. E levantando-se, foi para seu pai. O que muita gente precisa é de uma decisão. É de decidir se converter, é de decidir mudar, é de decidir mudar completamente a rota, recalcular a rota. Então, vamos começar de. Mas aquele rapaz não tinha nenhuma garantia de que o pai iria atender. Ele ofendeu o pai, ele desperdiçou os bens do pai e, o mais importante, ele levou tudo que ele tinha e jogou fora. Agora ele volta sem nenhum direito. Ele não tem mais direito a nada. Por quê? O pai dividiu em três partes: a do pai, a do filho mais velho e a dele. A dele ele deu fim. Então agora tudo pertence ao pai e ao filho mais novo, mais velho. Ele não tem mais nenhum direito. Tudo que ele tinha já foi dado. Mas aquele pai, o judeu, está agora, como é que termina essa história? Como é que termina essa história? E aí, o pai vai receber ou não? Então, Jesus cativava a mente daquelas pessoas como cativa a nossa. E aí, o que vai acontecer? Ah, será que o pai vai bater nele? Ele, quando chegar, o pessoal na cidade vai matá-lo? A imprevisibilidade do pai. O pai age contrário às convenções sociais. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O pai está olhando lá na aldeia. Por que, que o pai está ali esperando aquele filho? Porque correu o risco de alguém querer matá-lo. Aquele filho cometeu uma coisa imperdoável. Então o pai está ali para garantir que ninguém vai tocar nele. E quando ele vem, o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Naquele mundo antigo, mulher corria, criança corria, mas nenhum senhor correria. Porque corria o risco dele, naquela corrida, ele mostrar as pernas, as partes íntimas, e ser envergonhado diante de toda a cidade. Se tornar um vexame. Mas Jesus é de diferente. Aquele pai correu, então o povo fica assim, espera aí, e agora? Que pai é esse que corre? E que pai é esse que abraça filho imundo, emporcalhado? É o pai de Jesus Cristo, que estava abraçando aquelas pessoas imundas que a religião não queria abraçar. E beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de reconhecer, de ser chamado teu filho. Então, olha o que Timóteo Keller vai dizer, o que eu falei para vocês. O pai o vê e correr em sua direção. Corre em sua direção. Como regra geral, os patriarcas distintos do Oriente Médio não corriam. As crianças podiam correr, as mulheres podiam correr, os rapazes podiam correr, mas não o pater família, o pai da família, o honrado pilar da comunidade, o dono da grande propriedade. Ele jamais levantaria a túnica e mostraria as pernas nuas, como um garoto qualquer. Não faria. Mas o pai dessa parábola. Então, Jesus conta isso de maneira diferente e o povo fica preso de frente à tela, querendo saber como é que isso vai terminar. Aí disse, porém, o pai aos seus servos: trazei depressa a melhor. Aquele rapaz veio imundo, fedido,
E vestiu, pondo-lhe um anel no dedo. Anel era sinônimo de dignidade, era mais ou menos assim, eu te dou o cartão de crédito e a senha. E sandália nos pés, porque ele vinha descalço. Ele já tinha possivelmente se tornado escravo. Os escravos andavam descalços. Então ele diz assim, trazei e matai o novilho cevado. O novilho mais importante da fazenda. Era um novilho que as pessoas criavam como se fosse um animal de estimação. Porra, bonito. Era um novilho premiado. Mas vai matar por causa daquilo? Aí aqui, no versículo 23, ele diz, olha, vai terminar a primeira parte. O termo grego hipódema significa sandália, sapato. Um sinal de que os servos o aceitavam como seu senhor. Estamos dando aí na coisa. Uma festa comum no Oriente era realizada entre familiares, e um cordeiro era o suficiente. Mas um novilho cevado, gordo, significa que o pai iria convidar a cidade inteira. Tão feliz estava o pai. Aí essa primeira parte vai terminar aqui. Comamos e regozijemos, porque se meu filho estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, começaram a alegrar-se. Então Jesus disse, olha, aqui a justificativa para essa refeição, para essa alegria toda, e o povo está todo entendendo agora. Até agora ele falou dos perdidos. Mas agora vem a segunda fala, segunda parte da parábola, que a maioria não olha. A maioria de nós não olha. E é isso que Jesus quer falar. Estas parábolas são a resposta aos fariseus. A atitude do filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo, seu dia trabalhando. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Naquela época, o povo dançava. Havia uma felicidade. Tinha música, tinha dança. O povo estava feliz. Né? E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou do saúde. Agora ele está informado o que está acontecendo. Lembre-se que enquanto aquele filho mais novo, Jesus está mostrando os publicanos e pecadores, esse filho mais velho agora, Jesus está mostrando os fariseus e escribas. Então, esses fariseus e escribas, Jesus, eu vou dar a resposta para vocês. Aí, quais são os erros do filho mais velho? A omissão, quando o filho mais novo fez o pedido. O filho mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que ele tem. Naquela época, naquela cultura, era dever do filho mais velho intervir e dizer: meu irmão, você não podia fazer um negócio desse de maneira nenhuma. Coloque-se no seu lugar. Como é? Você perdeu o juízo? Como é que você faz um pedido desse ao papai, ele estando ainda vivo? Então, era obrigação do filho mais velho, do primogênito, intervir, corrigir o irmão. Mas ele se calou. Por quê? Ele queria ver o irmão longe. Ele se calou, ele se omitiu, ele não interviu, ele não fez o seu papel. Ele ficou calado. Segundo, a recusa de entrar na festa era um grande insulto ao pai. Aquele filho insultou o pai, mas esse também insulta. Naquela época, o primogênito, ele era o anfitrião da casa. O pai dava uma festa, o pai ficava lá, e ele aqui ia conversar com os convidados, ia receber, dizer, sente aqui, sente ali, seja bem-vindo. Oh, rapaz, que bom que o senhor veio. Mas quando ele diz, eu não vou entrar,
ele está insultando o pai do mesmo jeito. Veja que é possível insultar o pai fora da religião e dentro da religião. Ele se indignou e não queria entrar. E não queria entrar. Saindo, porém, o pai, agora é o pai que vai atrás do outro filho que está perdido. O primeiro filho, o pai não foi atrás, o pai não saiu. O pai ficou dentro de casa esperando. Dentro de casa esperando. Mas esse aqui, o pai sai para buscá-lo. Procurava conciliá-lo. Aí está, meu filho, você tem que entrar. Você é o responsável, você vai ser a figura ilustre dessa festa. Todo mundo vai saber que você é o primogênito mais importante. Mas ele se recusava. E aí, enquanto o pai está ali tentando convencê-lo a entrar, participar da festa, qual é o ensino? Jesus quer que os fariseus entendam. Jesus está dizendo, eu estou convidando vocês para entrar na festa, assim como aquele pai está convidando aquele filho. Os outros já entraram, já estão tudo aqui no banquete. Agora, vocês vão entrar? Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo. E aqui sirvo é duléu, palavra grega, é um verbo. Duléu, que significa ser escravo, servir como escravo. Ele está dizendo, olha, o senhor abusou de mim. O senhor me tratou como se eu fosse um escravo. Há muito tempo eu estou aqui trabalhando como escravo, sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Agora, ele é um crítico. Não existe coisa pior do que religioso magoado, contrariado. Ele diz, olha, eu acho, trabalhei como escravo e, pior, o senhor nunca pagou nada. Nunca me deu nada. Nunca recebi nem o menor dos mimos. Agora ele vai passar na cara do pai tudo aquilo. E o jovem enfiou pela jaca, pecou logo. Mas esse aqui, ele guardou por muitos anos. E agora que ele foi contrariado, é que ele achava que ia ficar com tudo. Agora esse irmão volta. Para que voltou? E aí ele fica com raiva, não quis entrar. O Timothy Keller diz assim, o filho mais velho mostra que sua obediência ao pai nada mais é do que mero dever. Só te servia, fui por isso. Não há alegria nem amor. Não o vemos se sentir grato por ver o pai satisfeito. Ele não está nem aí se o pai está feliz ou não. O filho mais velho se gaba da sua obediência ao pai, mas deixa transparecer o motivo de suas atitudes quando diz: todos esses anos tenho trabalhado como escravo. O senhor não me pagou. Nem um cabrito eu recebi. Estava esperando aqui o pagamento. Está pensando que eu trabalho de graça? Aí, agora tem a rejeição, ele vai mais fundo. Vindo, porém, esse teu filho, não é mais o meu irmão, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Então, aquele homem não saiu de casa com o corpo. Mas na mente, no coração, ele foi atrás do irmão. Ele só não tem coragem de fazer fisicamente, mas na mente ele começou a pensar: ah, meu irmão está se dando bem. Meu irmão teve coragem, agora ele deve estar deitando com as meretrizes, deve estar curtindo a vida. Por quê? Porque ele diz: olha, não sei como é que ele gastou, eu imagino. Então ele foi com o coração. O corpo dele estava ali,
Mas a mente dele estava lá. É possível estar dentro de uma religião e a mente está longe de Deus. E a gente está se deleitando com os pecadores. Ele diz assim: tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Ele enfatiza o fato de que o irmão mais novo ter estado com prostitutas, enquanto ele levava uma vida casta em casa. É impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. Ele achava que ele era superior, melhor. O irmão prostituído, ele, um santo, então não dava para perdoar. A maneira como o pai trata o filho mais velho. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Essa palavra filho é tecnon, é uma palavra no gênero neutro, da língua grega, para expressar filhinho. O pai trata ele de uma forma carinhosa, afetuosa. E o pai diz para ele: olha, você não sabe ainda que você não era escravo? Que tudo que é meu é teu, que agora o teu irmão não tem mais direito a nada, que tudo aqui é teu agora. Ele não entendia. E é isso que Jesus está dizendo: vocês nunca entenderam, fariseu. Vocês não entenderam o amor do Pai. Aí ele vai explicar a necessidade. Entretanto, já que você tem tudo, isso aqui não tinha nada. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui termina a parábola. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que esta parábola ela não tem um fim. Ninguém sabe se aquele rapaz entrou. Então Jesus está dizendo para os fariseus: estou aguardando uma resposta de vocês. E aí, vão entrar ou vão ficar do lado de fora? Os perdidos já participaram, já entraram, já aceitaram o convite. Mas agora eu estou estendendo o convite para vocês. Assim como aquele pai chamou o filho para participar da festa, Jesus está chamando todos aqueles que estão perdidos dentro de casa. Então, esta parábola é um chamado aos fariseus e dizer: e aí, vão entrar ou não? Vão participar do banquete ou não? Então, não fechou, porque Jesus está esperando dos fariseus de ontem e dos fariseus de hoje, dos religiosos de ontem e dos religiosos de hoje. Qual é a sua decisão? Vai entrar? Vai ficar fora? Então, Jesus diz. Jesus está pregando, ensinando. Pessoas estão vindo, pecadores, estão se convertendo, eles estão ali se alimentando. Chega o segundo grupo. Os religiosos fazem uma crítica. Não pode. Recebe, ainda come com eles. Que alegria é essa? Eles ficam tristes. E aí Jesus contou uma parábola da ovelha perdida, que se perdeu lá fora. Que são todos aqueles que pisaram na jaca, que chutaram o pau da barraca, que pecaram, mas que um dia, pela graça de Deus, pelo Evangelho, foram chamados, pelo bom pastor, foram buscadas, pelo Filho de Deus foram encontradas, saradas, trazidas no ombro, porque não tinham forças por si mesmos para voltarem. São pessoas que o céu se alegra, porque essas pessoas estavam perdidas e Deus não tem prazer em gente perdida. Deus se alegra com gente que se arrepende. Ele não busca gente
perfeita, ele busca gente que quer mudar. E aí, quando eles estão fazendo a festa, chega aquele grupo de religiosos, Jesus diz, olha, tem... Aí Jesus agora quer tocar naqueles religiosos endurecidos que não querem sentar. Ah, ficam, não, nós estamos aqui mesmo, tá bom, quanto mais longe, melhor. E Jesus diz, eu não quero não sentar para comer, não queremos não. E lá no coração eles estão dizendo, pelo menos, nós somos bons demais para isso. Triste do ser humano quando se acha bom. E aí o que acontece? Jesus diz agora, Jesus agora, ele conta a história, ele diz, olha, uma mulher perdeu a moeda dentro de casa, e ela varreu. Jesus queria encontrar também aqueles que estavam perdidos dentro da religião, que não foram transformados, que não foram alcançados, que se achavam bons, autossuficientes, puros, bons demais para se arrependerem, que não conseguiam enxergar sua maldade, sua imperfeição, suas fragilidades. E Jesus disse que aquela mulher vai buscar. E aí Jesus diz, pode ser que vocês não tenham entendido, eu vou falar de dois filhos de um mesmo pai. Um que foi embora, os pecadores, os publicanos, esses foram embora, se lambearam, sujaram, mas um dia voltaram, se arrependeram e voltaram, são esses aqui. E Jesus, mas tem um povo. Jesus esperava que o judeu entendesse o que está falando para a gente. A gente não quer entrar na festa. E Jesus não fecha para deixar para mim e para você uma pergunta. E você? Você que me ouve, vai entrar? Vai se arrepender? Vai crer em mim como seu Salvador e Senhor, que eu morri na cruz para pagar teus pecados, para te possibilitar o perdão, para que você possa pedir perdão e ser aceito? Você vai entrar na festa ou você vai ficar do lado de fora? Qual é a sua resposta? O que você vai fazer? Então, fica a pergunta no ar. Você vai se arrepender e entrar? Ou você vai ficar do lado de fora com aquele filho pródigo, se achando bom demais para aceitar o convite e se arrepender? Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Eu queria agora dar os avisos. Não esqueça, nós temos alunos aqui que não estão fazendo comentário nas aulas gravadas lá no YouTube. Então, eu não sei se você está acompanhando ou não. Então, eu só posso saber e dar o seu certificado no final se eu perceber que você está acompanhando as aulas. E como é que eu faço isso? É vendo se você está assistindo aqui, ou como ninguém é obrigado a assistir online, ao vivo, mas que você está acompanhando amanhã, depois da manhã, mas que em algum momento você assistiu a aula e depois de assistir você deixou lá o seu comentário presente. Então, só posso dar o diploma no final àqueles que acompanharam as aulas. E, mais uma vez, como eu sei quando você coloca lá embaixo do vídeo do YouTube o seu nome, o seu comentário presente. Então, não esqueça, eu estou sentindo a falta de muita gente. E muita gente que está fazendo o curso, mas que não está colocando presente. Para todos os efeitos, não está mais no curso. E para aqueles que estão devendo, eu peço que vocês entrem em contato, aqueles que estão com pendências financeiras, que entrem em contato comigo pelo privado. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe.
em nome de Jesus Cristo. Não deixe de dar sua presença, porque senão eu vou ter que tirar do curso. Eu não quero fazer isso. Então, aquele que não colocar sua presença, que eu não ver ele assistindo às aulas gravadas ou online, infelizmente eu vou ter que tirar do curso, porque não tem como dar certificado a alguém que não participou, que não aprendeu. Espero que compreendam. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Então, deixa lá teu comentário, assista a aula e seja abençoado. E me diga se você gostou. Se você gostou desta aula, me diz aí o que você achou. Então, fica com Deus, em nome de Jesus.